Oi, gente, tudo bem? Agradecer novamente as mensagens, todo mundo que tá gostando, fizeram muitas sugestões, de vídeos para fazer e eu vou levar em consideração. Mas hoje eu queria falar de vampiros, então eu vou falar sobre isso. Eh, Porque eu estava lendo um livro muito famoso que chama Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. E eu queria falar sobre o livro, porque eu terminei de ler recentemente e eu gostei bastante. Eu vou deixar a foto da capa em algum lugar, porque eu tô lendo no Kindle, e aí por isso eu não tenho um livro físico aqui para mostrar. E eu gosto muito do Kindle, porque é econômico, né? Eu baixo o livro no Anna's Archive, o arquivo da Ana, né? E aí eu já mando pro Kindle, não gasto nada. É... E é maravilhoso, eu leio à noite, então não preciso ficar acendendo luz, não preciso ficar gastando com livro. Porque por mais que eu entendo quem gosta do livro físico e eu gosto, mas aqui em casa também não tá cabendo mais livro. E eu recomendo o Kindle, é muito bom. Bom, então, Entrevista com o Vampiro. O livro é de, não sei, deixa eu pegar a data aqui. Só dar uma olhada para ver se o vídeo estava rodando, se ainda estava pausado. Bom, o livro é de 1976. E sobre o que fala o livro? Tem o vampiro, o Louis, e ele já começa o livro ele indo dar entrevista para um mortal, né, um jornalista, na época moderna mesmo. E aí ele vai contar sobre a vida dele como vampiro, né? Ele conta também da vida dele quando ele era mortal. E eu gosto muito do Lewis, porque ele demonstra de uma maneira muito bonita, poética e filosófica o conflito que ele carrega com o seu antigo eu mortal e o seu novo eu vampírico. Ele tem esse conflito de identidade, né? E ele traz uma melancolia da perda da sua mortalidade, não no sentido de não poder morrer mais, mas no sentido do que representava ser humano para ele, né? A humanidade dele, ele carrega esse luto da perda da humanidade, da perda dos seus valores, a perda da sua moral, que era muito importante para ele e que não faz sentido mais agora na sua identidade vampírica, a perda dos sentimentos que ele carregava, das relações que ele tinha com os outros, que nunca mais vai ser a mesma por conta desse novo eu vampírico. Então é muito, muito poético, muito filosófico, né? O Lewis, ele carrega o sentimento de ser um grande pecador, só que ele abraça isso, mas ele não aceita. Ele abraça isso porque ele não fica se martirizando, mas outros vampiros acreditam que ele fica assim se martirizando, mas ele tá muito bem consciente do que ele faz. E ele sabe que o que ele faz como vampiro não é certo, ou não é considerado certo. Matar para viver, porque ele se alimenta de sangue humano, né? E o Luiz, ele até tenta se alimentar numa época só de animais, né? Mas o sangue humano é algo que para os vampiros é realmente muito forte, né? No universo da Anne Rice, nas crônicas vampirescas, os prazeres carnais que os humanos sentem, digo, no sentido sexual mesmo,
não é o mesmo para os vampiros, né? Não que os vampiros não possam também sentir, é que o ato de beber sangue é de um prazer tão grande que ele é até maior que os prazeres carnais que os humanos conseguem sentir. Eles entram em transe, um transe muito grande quando eles bebem sangue, e eles sentem a alma da pessoa que eles estão sugando, e é um contato profundamente íntimo e sublime que inunda todo o corpo deles. E até a vítima que está sendo sugada, ela entra num transe prazeroso até ela desfalecer, né? Então, eu não percebi sofrimento ou agonia nessas vítimas apenas quando elas são atacadas e sentem a dor da penetração das presas ali na garganta, né? Mas é isso, né? Eles sentem um êxtase, um prazer que vai além do carnal, é um prazer generalizado esse êxtase. Quando eles bebem o sangue, é uma coisa e muito íntima, de contato de alma mesmo. Eles quase é quase telepático, né? Eles sentem quem foi aquela pessoa que eles estão sugando, não só o sangue, mas a alma da pessoa. Dá essa sensação, né? Então, quem é esse vampiro Louis, né? O Louis, ele vai ser transformado pelo vampiro Lestat, por conta do dinheiro que o Louis tinha, e o Lestat estava interessado nessa grana, e eles vão passar décadas vivendo juntos. E o Louis sente que o Lestat é distante com ele, é frio com ele. Eu acho que o Lestat também sente isso do Louis, cada um tem seus motivos, né? Mas mesmo assim, muito próximos, tem seus conflitos, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui. E o Louis, ele sente uma mágoa do Lestat, porque ele queria que o Lestat fosse mais carinhoso com ele quando ele foi transformado e tudo era muito confuso para ele, né? Que ensinasse com mais empatia, como um professor amoroso ali. Era isso que o Louis queria que o Lestat fizesse. E o Louis, ele carrega muitas dores existenciais e angústias por conta da própria ética dele, coisa que o Lestat não tinha muita paciência para esse martírio todo do Louis, né? E o Lestat também escondia os segredos do que é ser vampiro, da história dos vampiros, e isso incomodava muito o Louis, porque deixava o Louis se sentia preso ao Lestat, que eu não vou abandonar o Lestat porque ele ainda pode ter tanto a me ensinar, só que ele não quer falar muito. Bom, a gente vai conhecer mais sobre quem é Lestat e os porquês de muitas coisas num outro livro, que é O Vampiro Lestat. E no livro A Entrevista com o Vampiro, há uma outra figura também muito impressionante, que é a vampira Cláudia, né? Cláudia, ela foi transformada quando possuía apenas 5 anos de idade, então ela é uma imortal que ficaria para sempre presa com o corpo de uma menina de 5 anos. E eu não vou dar spoiler por que isso acontece com ela, mas há um sofrimento existencial na Cláudia que é retratado de uma maneira muito intrigante, que é o conflito com o próprio corpo, né? A Cláudia, ela se torna uma adulta, ela vive por décadas, ela lê muito, estuda muito, ela tem uma mente totalmente adulta, mas ela continua presa no corpo de uma menina de 5 anos. E ela tem o desejo de se relacionar amorosamente com o Louis, né? Porque ela o ama, mas o corpo a impede, né? E ela fica em tormento por essa questão. Eu sei que pode parecer muito estranho, mas a personagem Cláudia, ela foi escrita pela Anne Rice inspirada na filha dela, né? A Anne Rice, escritora, ela passou por um trauma muito grande, que foi a perda da filha
de 5 anos de idade, por leucemia. E ela entrou numa depressão profunda, e escrever a personagem Cláudia foi uma forma dela lidar com o luto, né? E a negação da morte da menina, transformando-a num ser imortal, mas preso no corpo de uma menina. Enfim, é uma personagem interessante na história, né? E a história ela vai se passar ali no século XVIII, XIX, depois de XIX, né? As ambientações, a gente tem a cidade de Nova Orleans, que é uma cidade muito mística no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Uma cidade pantanosa, né, com muita diversidade cultural de muitos povos, né, famosa cidade do voodoo, né, e é muito, muito interessante, ficar falando interessante demais, mas enfim, é um ambiente sempre noturno, porque os vampiros eles não podem com a luz do sol, então isso aumenta o clima místico do livro. E também haverá posteriormente ambientação em Paris, por exemplo, com uma trupe de vampiros atores, e não vou falar a relação deles com as outras personagens, mas é um livro impressionante. Eu gosto muito da escrita da Anne Rice, e o primeiro livro que eu li dela chama O Servo dos Ossos. E é um dos meus livros preferidos, né? É livro único, aliás. Bom, o livro Entrevista com o Vampiro não é um livro de muita ação, mas é um livro para apreciar a psique dos personagens, né, seus sentimentos, angústias, apreciar as ambientações, a poética e simbologia do modo como a Anne escreve. E eu vou até declamar alguns trechos do livro para vocês verem como é a escrita dela. Mas antes, eu gostaria de comentar só uma característica que eu notei nos vampiros, que eu achei admirável e foi tocante para mim. Eu percebi isso com mais intensidade, esse sentimento que eu vou falar qual é. Percebi quando os vampiros se transformam pela primeira vez e eles têm aquela primeira sensação de ser vampiro, quando os sentidos estão super aguçados e eles estão percebendo como tudo ali é muito apurado, a visão, a audição, o tato, é tudo muito mais intenso. E então quando eles são transformados, você nota isso bem profundamente. Quando eles se alimentam, né, isso também acontece com mais intensidade. Esses sentimentos costumam voltar com força. Sempre quando eles bebem sangue, eles sentem o corpo deles até se aquecer, porque é muito frio. Mas, ao meu ver, eles se sentem assim quase sempre, né? E isso eu achei incrível. Ok, mas que sentimento é esse que eu tô falando que eles sentem? É o êxtase da pura contemplação. Como assim? É como se eles estivessem muito chapados, né? E sentissem um êxtase, uma alegria, um transe enorme só de contemplar a cor de uma parede, por exemplo, a textura de um tecido, o contorno de uma pedra na grama. E isso eles ficam vidrados ali, admirados. Coisas que para a gente aparentemente simples, ou que a gente nem percebe, para eles se tornam coisas lindas de se apreciar e contemplar, né? Isso me tocou muito, porque eu busco ser assim na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Eu paro para ficar apreciando uma folha ou ver a luz do sol que bate em algum móvel, e às vezes isso me satisfaz, né? E quando a gente consegue apreciar a vida nessas coisas, né? Sendo feliz simplesmente por usar os nossos sentidos, a nossa vida se torna mais leve, né? Mais suportável.
Mas os vampiros não ficam sempre assim, né? Os vampiros, eles também podem ser acometidos de angústias existenciais profundas também. Em um momento do livro, sabe-se que uma boa parte dos vampiros não vive tantos séculos porque simplesmente escolhem morrer, né? Não se aprofunda muito essa questão no livro. Quem comenta isso é o líder ali da trupe de atores. Mas eu acredito que talvez a Anne Rice vai se aprofundar nessa questão nos próximos livros. É como se os vampiros, se a vida que eles levam, em algum momento com o passar dos séculos, perdesse o sentido, que eles perdessem os prazeres que eles sentiam e não sentem mais, como uma espécie de depressão mesmo, e eles se entregam ao mistério da morte. Né? Não são todos que sentem isso, mas nota-se na mentalidade dos vampiros apresentados uma mente muito agnóstica, né? Que sabe que há uma dúvida profunda sobre a vida. Eles não sabem se Deus existe ou não existe, se há vida ou não após a morte. Então, por isso, quando eles morrem, a sensação é que eles estão se entregando ao grande mistério, né? E isso é tão vampiresco quanto também é muito humano, né? E eu achei muito interessante, eu vou parar de falar interessante, mas eu adorei o livro. E aí eu separei aqui alguns trechos que eu marquei do livro e eu vou ler. Eu tenho aqui minhas anotações que eu deixei e alguns comentários em outros vídeos falavam assim, nossa, como ela sabe de muitas coisas, né? Mas eu vou confessar uma coisa aqui, gente, a minha memória, ela tem ficado cada vez pior, né? Isso tem sido muito frustrante para mim. Então, eu tenho minhas anotações, né, de coisas que eu anoto para não esquecer, e eu utilizo as minhas anotações, e isso me ajuda muito. Claro que eu tô acostumada a decorar coisas, né, mas eu tenho minhas anotações, tá? Enfim, vamos lá para os trechos do livro. Aqui eu vou pegar o primeiro aqui que ele fala, e o cravo? Cravo é um instrumento, tipo um piano antigo. Depois vocês pesquisam se quiserem. É muito legal o som. E o cravo era adorável. Minha irmã costumava tocar. Nas tardes de verão, sentava-se em frente ao teclado, de costas para as janelas francesas abertas, e ainda me lembro da música, suave e rápida, e da visão do brejo estendendo-se atrás dela, dos ciprestes cobertos de trepadeiras se elevando de encontro ao céu. E havia os sons do pântano, um coral de criaturas, o grito dos pássaros. Quando as glicínias arrebentaram as janelas do sótão e estenderam suas gavinhas até os tijolos brancos. Então, esse trecho, o que eu acho legal? A Anne Rice, ela escreve de maneira muito descritiva. Então você se sente ali, você consegue imaginar não só a psique dos personagens e os acontecimentos, mas ela tem a capacidade de imersão. Você consegue imaginar o ambiente ao redor, a arquitetura, a natureza ao redor daquele local. E torna a leitura mais prazerosa, né? Vou continuar com outros trechos. Quando olhava dentro de seus olhos, sentia-me como se estivesse sozinho no fim do mundo, numa praia oceânica, batida pelos ventos, sem nada, além do rugido macio das ondas. Então, olha como é poético. Você olha no olho da pessoa, e no olhar da pessoa você se sente sozinho no fim do mundo, numa praia com o rugido das ondas. Então ela viaja, né? São personagens que
que estão profundamente conectadas com símbolos, né? Uma coisa simples remete a outras coisas profundas. E eu gosto muito disso. Quando o Louis ele é transformado em vampiro, ele fica tão em êxtase com os novos sentidos que ele ganha, muito mais aguçados, que ele fica muito contemplativo e admirado com tudo. E aí tem um trecho que o Lestat fala para ele: saia para ver as árvores, livre-se de todos os vestígios humanos de seu corpo e não se enamore tão perdidamente da noite que se perca. Aí o Louis, né? Fiquei entre os choupos e os carvalhos, escutando a noite como se fosse um coro de mulheres sussurrando, todas me convidando a me chegar a seus seios. É o que ele sentiu, mas é poético, né? Vou continuar com os trechos. O simples tremular de um galho de árvores ao vento era um deleite. Ou seja, só ver o galho balançando ali, o vento balançando aquele galho de árvore, e ele ficava parado olhando aquilo como se fosse um grande deleite de apreciar. Vou continuar. Já era bem mais de meia-noite quando finalmente me levantei da cadeira e saí para o balcão. A lua cheia se derramava sobre os ciprestes e a luz das velas escoava pelas portas abertas. As colunas e paredes da casa tinham sido caiadas recentemente. O assoalho varrido e a chuva de verão tinha deixado a noite limpa e reluzente sob gotas d'água. Encostei-me na última coluna do balcão, minha cabeça tocando os caules macios de um jasmim que crescera ali em luta constante com uma glicínia, e pensei no que me esperava pelo mundo e através dos tempos, resolvendo vivê-lo delicada e reverentemente, aprendendo em cada coisa algo que me prepararia melhor para a próxima. É lindo. E aí, num outro trecho, sabe quando você fica tão contemplativo a ponto de alguém precisar te chacoalhar para você voltar para a órbita terrestre? Aqui ele fala: ficava tão quieto que parecia que minha mente havia abandonado meu corpo, ou melhor, que meu corpo se transformara em minha mente. Então ele me via e me fitava com uma teimosa ignorância a respeito do que eu sentia e ansiava saber, e me sacudia violentamente para que voltasse a mim. Nesse outro trecho, quando Louis presencia o envelhecimento das pessoas que ele ama, né, da família dele, o que não é fácil para ele. Aqui, se não me engano, nesse trecho ele está com a irmã dele. Lastimar-me teria sido o mais terrível dos desperdícios. Em lugar disto, olhei à minha volta para todos os mortais que conhecia e percebi que todas as vidas eram preciosas, condenando todas as culpas e paixões inúteis que escapavam por entre os dedos como grãos de areia. Nos encontrávamos à noite e a levava pelas ruelas arborizadas até o cais iluminado pelo luar, saboreando as flores de laranjeiras e a temperatura amena, falando durante horas sobre seus pensamentos e sonhos mais secretos, aquelas pequenas fantasias que não ousava contar a mais ninguém e que só conseguia sussurrar quando nos sentávamos, inteiramente a sós, no salão pouco iluminado. Eu a via doce e palpável à minha frente, uma criatura frágil e preciosa que logo envelheceria, logo morreria, logo perderia aqueles momentos que em sua intangibilidade nos prometem erradamente uma imortalidade. Então você vê o sofrimento do Louis vendo a família dele envelhecer.
E aí a gente pensa, não, por que que ele não deixou a família dele imortal, então? Por que que ele não transformou-os em vampiros, né? Ele não transforma a família dele em vampiros, ele não os dá a vida eterna, até porque na concepção do Lewis, ser vampiro é uma maldição, né? Sua alma ainda era condenada a ter que matar e ele não queria que a família dele passasse por isso, né? Ele carregava a responsabilidade ética, né, naquele momento, de que se ele transformasse alguém em vampiro, ele carregaria a culpa de todos os humanos mortos por aquele novo vampiro que ia matar, né? Então esse sentimento ainda muito humano em Lewis não é normal em outros vampiros. Os outros vampiros veem esse sentimento ainda muito humano no Lewis e estranham. Então o Lewis é uma figura única, né, no meio vampírico. E quando o Lewis ele se enamora, né, de uma humana, ele não a transforma em vampira, ele se afasta, né? Como a gente vê nesse trecho aqui. Ela me parecia uma alma arrebatadora, vestida por uma carne rica e misteriosa. Eu, quase sempre me mantenho firme a um propósito, me senti irremediavelmente atraído e, sabendo que aquilo só poderia culminar em morte, me afastei subitamente, perguntando-me se, quando ela fitasse meus olhos, os acharia mortos e sem alma. Enfim, claro que em cada época do livro o Lewis vai estar com uma mentalidade diferente, mas certas coisas se mantêm nele, né? Eu vou continuar com algumas frases do livro que eu achei bonita, trechos aleatórios. Era como se todos os vultos andassem e falassem na casa desolada de minha alma condenada. Bonito. Nunca pisei na costa do Pireus, mas em minha mente perambulei pela Acrópole de Atenas, vendo a lua nascer pelo telhado vazado do Partenon, medindo minha altura na grandeza daquelas colunas, andando pelas ruas daqueles gregos que morreram na maratona, ouvindo o vento nas velhas oliveiras. Os espelhos tremeram com a imagem dela, como se a terra suspirasse em seus alicerces. Olha como que ele vai falar da beleza de alguém. Olha como que é romântico, né? Ele vê a pessoa através do espelho e fala que os espelhos tremeram com a beleza daquela pessoa, que a terra suspirou nos seus alicerces, né? É lindo. Agora, nesse próximo trecho, há aquela sensação de quando desejamos algo tão intensamente que temos medo de que, quando conseguirmos aquilo, talvez nos desapontemos de não ser aquilo que esperávamos. Ou quando não estamos bem e colocamos a cabeça entre as mãos. Então ele escreve assim, ela escreve e ele pensa, né? A premência de meu antigo delírio, o despertar de uma necessidade tão terrível que a própria promessa de satisfação continha a possibilidade insuportável de desapontamento. E ali estava a dúvida, a terrível, velha e assustadora dúvida a respeito do mal. Acho que levei as mãos à cabeça como fazem os mortais quando se sentem tão perturbados que instintivamente escondem a face, apertando o cérebro como se pudessem atravessar o crânio e massagear o órgão vivo para sair de sua agonia. Esse trecho agora é sobre a vampira Madeleine, que tem um amor profundamente maternal por Cláudia, a vampira com o corpo de uma menina de 5 anos. E a Madeleine, que ao ver de Lewis,
né, na mentalidade de Luz, a Madeleine parece estar louca, né? Pois ela se dedica muito à menina, a Cláudia, e parece só se importar em agradar Cláudia e não se importa muito com as angústias existenciais como Luz se importa, né? Então Luz fala da Madeleine. Mas eu ainda não percebera o quanto ela estava louca e acostumada àqueles sonhos e que não imploraria por realidade. Em vez disto, criaria a realidade com seus sonhos, um elfo demoníaco alimentando sua roca com fios do mundo para construir seu próprio universo. Minha dicção não saiu muito boa, mas enfim. Nesse trecho agora é quando o Luiz, ele perde alguém que ele ama muito. E eu não vou falar quem, né? Só que ele perde alguém que ele ama muito e se passa muitas décadas de luto. E ele fala assim: ela já me parecia que nunca havia existido, que tinha sido algum sonho ilógico, fantástico, que me era perigoso e pessoal demais confidenciá-lo a alguém, e acontecido há muito tempo. Então é como quando algo é tão importante e real pra gente, e com o passar do tempo, aquele acontecimento vai se tornando algo onírico, como se tivesse sido só um sonho, de tanto tempo que se passou e a memória foi colocando aqueles acontecimentos em outro lugar da mente, um lugar mais íntimo e isolado, que torna difícil confidenciar essas coisas a alguém, né? Mas é isso, né? Eu não escolhi ler esse livro porque eu tenho uma lista de livros que eu quero ler, e são centenas e centenas de livros, quase 1.500 livros que está a minha lista de desejos de leitura, e aí eu fico muito confusa, e é tanta opção que eu falo assim, ai, qual é o livro que eu vou ler? Aí eu sorteei, aí saiu esse, aí eu li, agora eu tô lendo os outros, e gostei bastante. E é isso. Quando eu terminar de ler O Vampiro Lestat, que eu tô amando ler sobre o Lestat, tô gostando até mais do que Entrevista com o Vampiro, aí eu trago aqui. Espero que quem gosta de literatura vampiresca aprecie o vídeo. E quem não gosta, talvez se interessar pelo assunto, tenha uma visão de algum trecho poético que possa apreciar. É isso. Tchau, gente. Parar o vídeo aqui.